que a esquerda fez algo muito hábil e depois a direita copiou, que foi o quê? Né? É tentar deter o monopólio da virtude a partir de certos temas. Então, por exemplo, né, como você falou do racismo, né, a esquerda, quando ela fala assim, nós somos contra o racismo, e quem não pensa como nós não é contra o racismo, né, ela interdita o debate. Por quê? Porque ela diz assim, ó, se eu tenho uma posição X para combater o racismo, qualquer coisa fora disso é ser conivente com o racismo. Automaticamente, a pessoa que não parou para refletir, não tem uma posição bem consolidada... Eu sou contra o racismo, minha posição é essa. Ela vai pensar assim, eu não posso pensar... Eu não quero dar ideia para os outros que eu sou racista, porque racismo é algo horrível mesmo, certo? Eu não quero dar ideia para os outros, por exemplo, que eu defendo a violência contra a mulher, porque é óbvio que a violência contra a mulher é uma coisa absurda. Só que aí, o que a esquerda fez? Ela interditou o debate. Por quê? Porque quando você fala isso e você automaticamente coloca o estigma no outro, de que ao não assumir essa posição, você se torna aquilo que ela está combatendo, né? Você cria uma estratégia psicológica, né, e emocional, e o brasileiro tem muito isso, ele se posiciona muito por sentimento, muito pelo emocionalismo, né? Você cria uma estratégia que você já predispõe o cara a estar naquela posição, a ter que assumir aquela posição sob pena de um certo constrangimento. Aí a direita, ela fez a mesma coisa. Quando ela conseguiu quebrar a hegemonia do discurso, que as redes sociais ajudou muito, né? De uma certa forma, a esquerda tinha uma certa hegemonia no discurso cultural, porque ela estava muito mais inserida na academia, ela estava muito mais inserida, né, nos ambientes de redação jornalística, etc. Tal, né? Editoriais. Quando a direita conseguiu furar essa bolha, sobretudo através do advento das redes sociais, ela fez a mesma coisa, só que no plano inverso, certo? Se você não faz isso, você é comunista, tá? Se você não tem essa posição, por exemplo, sei lá, se você não defende uma política absolutamente liberal, é porque você é comunismo, tá? Se você não defende esse candidato, ou se pelo menos se você faz críticas a um candidato, é porque você tá fazendo o jogo do outro. Por exemplo, quando o Lula tava no poder, né, o PT sempre dizia isso, quem não tá defendendo o Lula, quem tá fazendo oposição a Lula, mesmo fazendo oposição pela esquerda, tá fazendo o jogo da direita. Eles sempre tinham essa, né, essa cantilena, né, que era uma forma de tentar interditar o debate. Não podia fazer crítica a Lula, porque senão a direita ia voltar. Aí quando Bolsonaro sobe ao poder, quem tiver fazendo uma crítica ao Bolsonaro, por mais razoável que a crítica seja, tá fazendo o jogo da esquerda. Só que isso é um absurdo. Por quê? Porque, primeiro, se você interdita a crítica, mesmo que você seja um simpatizante, você impede, né, o exercício saudável do poder. Porque o exercício do poder só é saudável quando existe, de fato, uma voz crítica na sociedade que corrija os excessos daquele que detém o poder, certo? Mas se você interdita esse debate, né, você vai hipertrofiando, vamos dizer assim, o exercício daquele que detém o poder político. Não é passível de crítica, né? Aí a gente viu isso que a gente tá vendo agora. E aí há o outro elemento que você colocou, né? O marxista, ele tem uma fé, certo? Ele tem uma fé. A fé dele está deslocada para o futuro, para a realização de uma sociedade utópica, né? Cada um, talvez, pensando de uma forma, os mais radicais de uma maneira revolucionária, os menos radicais de uma maneira reformista, né? Mas é uma fé, de uma certa forma, religiosa. É tão religiosa que se você perguntar assim para um socialista autêntico, convicto, né? Como é que vai ser? Você acredita no socialismo? Acredita. A sociedade... E como vai ser? Ninguém sabe. Ninguém sabe como vai ser a transição. Porque todas as transições deram errado, né? União Soviética, Cuba. Pegue um exemplo, você vai ver que o exemplo fracassou. Certo? Mas eles acreditam que vai dar certo. Isso é uma fé religiosa, né? Fizeram a mesma coisa, né? Pegaram um processo imanente e fizeram a mesma coisa na direita, certo? Colocaram a resolução de problemas, né, morais e a resolução de problemas culturais do país e transferiram para uma agenda política só. E criaram, né, como a gente falava aqui antes do podcast, um cenário escatológico, no sentido de que se um candidato ganhar, vai ser o fim do mundo, né? Então o outro precisa ganhar a qualquer custo, porque se um representa o fim do mundo, o outro representa a salvação. E não tem nada mais equivocado que isso. Por quê? Porque um cristão... E olha outra contribuição fenomenal do cristianismo quando ele é entendido de maneira autêntica. Ele nunca espera a salvação da política. Ele nunca vai esperar a salvação do Estado. O livro do Apocalipse, que muita gente tem medo, né, de ler, porque acha que é o fim do mundo e tal. A grande mensagem do livro do Apocalipse, né, é que
a grande contribuição do cristão não é a sua atuação política, embora a atuação política seja importante. E ela seja uma forma de testemunho. Mas é o testemunho de vida do cristão. Como que o cristão vence o poder que se levanta de maneira opressora no Apocalipse, né? Que é uma profecia para o fim do mundo, mas é uma lição para todos os tempos da igreja também, né? Ele vence pelo testemunho. Ele vence sendo uma testemunha de Jesus Cristo. Então, ele não está preocupado, em primeiro lugar, com a política, embora a política seja uma dimensão importante. Ele está primeiro preocupado em ter um testemunho autêntico de fé, certo? E quando ele tem esse testemunho autêntico de fé, ele sabe que Deus está no controle de todas as coisas, certo? Ele sabe que Deus permite certas coisas, mas que no fim Deus vai prevalecer. Isso tira da política uma centralidade que ela não tem. E isso elimina toda esperança de messianismo político. Um cristão que compreendeu isso, ele compreende que ele nunca vai esperar a salvação e a resolução de problemas pelo Estado, né, que não são problemas do Estado.